palmas. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas as coisas, tudo quanto há nos céus e na terra, o visível e o invisível, tronos e soberanias, poderes e autoridades. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito pra Ele. Ele é antes de tudo, e nele tudo subsistir, e nele tudo subsistir. Cante! Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas as coisas, tudo quanto há nos céus e na terra, o visível e invisível, tronos e soberanias, poderes e autoridades. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito pra Ele. Ele é antes de tudo, e nele tudo subsistir. Nele tudo subsistir. Por meio dele, terra e céu se reconciliarão, estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz. Por meio dele a vitória da ressurreição, por Ele todas as coisas sustentadas são. Poderoso, Rei Supremo, vitorioso, soberano, primogênito, dentre os mortos, pra reinar com a nova criação. Jesus, 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 nome doce. Jesus, 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 nome forte. Jesus, 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 nome vivo. Jesus, Jesus, Jesus. Amém. E é ao redor desse nome, doce, forte, vivo, que nós vamos continuar cantando. A próxima música é Alegria no Senhor, porque Jesus é o motivo da verdadeira adoração. Essa alegria vem de ti, Senhor. Toma minha vida, transborda em meu coração e faz brotar nos lábios um louvor em gratidão ao teu grande excelso amor, que na cruz se manifestou, salvação que é eficaz, nos reconciliou. Essa alegria vem de ti, Senhor. Toma minha vida, transborda em meu coração e faz brotar dos lábios um louvor em gratidão ao teu grande excelso amor, que na cruz se manifestou, salvação que é eficaz, nos reconciliou. Tu és o motivo da verdadeira adoração. Não há outro igual, digno de receber a glória. Teu é o poder.
motivo da verdadeira adoração. Não há outro igual, digno de receber a glória. Teu é o poder, soberano Deus, eterno princípio, meio e fim. Essa alegria vem de ti, Senhor. Toma minha vida, transborda em meu coração, me faz brotar dos lábios um louvor em gratidão ao teu grande excelso amor, que na cruz se manifestou, salvação que é eficaz, nos reconciliou. Tu és o motivo da verdadeira adoração. Não há outro igual, digno de receber a glória. Teu é o poder, soberano Deus, eterno princípio, meio e fim. Essa alegria vem de ti, Senhor. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem, desfrutando da graça e do cuidado do nosso Senhor. É sempre bom retornar aqui nesse tempo para junto meditarmos na Palavra de Deus. E nesse tempo nós temos feito isso usando como base o livro Em Boas Mãos, cujo o autor é o nosso querido pastor Abner, que pastoreou a CIB por muitos anos e muitos de nós já o conhecem. O autor ele propõe uma reflexão no livro de Ruth, e se você é membro da CIB há algum tempo, é bem possível que você tenha acompanhado uma série de pregações que o pastor Abner fez nesse livro e que agora também nós temos a oportunidade de refletir por intermédio do livro Em Boas Mãos, que nós temos estudado então nessas últimas 7 semanas. Hoje nós chegamos ao final do livro de Ruth, no texto do capítulo 4, dos versículos 18 a 22, que eu te convido a me acompanhar agora em leitura. Diz assim então o texto de Ruth, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Se você tem acompanhado essa série de estudos, vai se lembrar que o autor, nesse último capítulo do livro de Ruth, tem chamado a nossa atenção para a forma graciosa que o Senhor proveu cuidado e sustento para Noemi, por intermédio então da sua nora, que agora já havia encontrado o resgatador piedoso. E nesse encontro, um contexto de romance entre Ruth e Boaz dão um tom no final do livro. O livro está prestes a acabar, o autor ele narra o casamento de Ruth e Boaz, assim como a chegada de um filho, fruto desse casamento, e que amorosamente Ruth dá à sua sogra Noemi. Deus então transformando a tragédia de Noemi com a perda de seu marido e seus filhos para a chegada então de um filho, de um novo filho, um resgatador. E quando tudo
caminha para o fim da história, talvez até foram felizes para sempre, parafraseando aqui o tradicional felizes para sempre, a história não acaba. Ou melhor, como diz o pastor Abner, ela acaba, mas não termina. Porque o autor de Ruth, ele introduz um personagem que, até o momento, não havia recebido qualquer menção em todo o livro. Ele diz que Noemi tem um filho, esse filho é filho de Boaz, que gerou Obed. Esse Obed, filho de Boaz, que foi dado a Noemi, ele foi pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi. É importante lembrar que o livro de Ruth, muito possivelmente, foi escrevido um bom tempo depois de todos os episódios que neles são narrados. Nesse sentido, é bem possível que Davi, rei de Israel, também conhecido como alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus, ele era conhecido não só pelo autor, mas também pelo público para o qual o autor ali ele estava escrevendo, né? Nos indicando então que o autor ele era contemporâneo ali a Davi. Tendo em vista tudo que Deus fez ao povo de Israel por intermédio de Davi, ele é muito importante para o autor, a ponto de ele considerar a menção a Davi como o melhor final para o livro. A pergunta que o pastor Abner nos leva a considerar aqui é por quê? Né? Por que o autor fez isso? Analisarmos a família de Davi nos ajudará a chegar a essa resposta. E é o que nós iremos fazer aqui nesse tempo. É bem possível que a leitura das genealogias não seja a sua parte favorita da leitura do texto bíblico. Muitos de nós ou percorremos brevemente essas sessões ou, por vezes, a ignoramos completamente, achando-as em grande parte irrelevantes e talvez até entediantes. No entanto, devemos lembrar que elas fazem parte das Escrituras, sendo também inspiradas por Deus, havendo algo que podemos aprender com elas. A genealogia de Davi, registrada aqui no livro de Ruth, ela, apesar de ser curta, ela abrange 3 períodos muito importantes da história do povo de Israel. Ela começa com Pérez, no período pós-Egito, e termina com Davi. Dessa forma, ela contempla a história desde a formação das tribos de Israel, passando pela sua escravidão e libertação. Contempla também o período de peregrinação no deserto e a entrada da Terra Prometida, o estabelecimento na terra e também a formação do reino de Israel. Aqui o pastor Abner ele nos lembra que uma genealogia nos fornece muito mais do que apenas nomes. Ela nos fornece uma história como acabamos de ver, nos permitindo lembrar da atuação de Deus na vida daquelas pessoas, podendo então nos mover à gratidão ao Senhor pelos seus feitos, assim como nele encontrar esperança em momentos de provação, ao lembrar da sua fidelidade para com os seus. Como motivação para saber por que o livro de Ruth ele termina com Davi, nós iremos caminhar panoramicamente nas histórias de alguns nomes mencionados na genealogia do rei de Israel. Certamente isso comunicava algo para o autor e para o seu leitor imediato e também vai fazer conosco aqui nesse tempo que nós iremos meditar. Nós começaremos então com a família de Pérez.
Não temos muitas informações sobre eles, mas temos boas informações sobre o seu nascimento e que são relevantes para nós. A história do seu nascimento, ela é contada no texto de Gênesis 38. No entanto, ainda no capítulo 37, nós conhecemos quem era o seu pai, Judá, o irmão de José. A Bíblia fala que os irmãos de José conspiraram para matá-lo, e então Judá os convence que é melhor vendê-lo aos ismaelitas por 20 peças de prata ao invés de matá-lo. Os filhos de Jacó então vendem José aos ismaelitas e ele vai parar no Egito. Imagino que você então, a partir de então, já conhece aqui a continuidade da história. Já no capítulo 38, nós vemos que Judá ele teve 3 filhos e escolheu uma mulher estrangeira para casar com seu filho mais velho. O nome da mulher escolhida era Tamar. O filho mais velho de Judá, ele era mau e por causa da sua perversidade, Deus o matou. Com isso, Judá disse ao seu segundo filho que casasse com Tamar e desse uma descendência ao seu irmão, o filho mais velho de Judá. Mas o segundo filho, sabendo que a descendência ela não seria dele, também não fez o que o Senhor aprovava e por isso também foi morto. Restava então agora o filho caçula de Judá. E ele disse à sua nora que retornasse então para a casa de seus pais e lá vivesse por um período como viúva, até que seu filho mais novo tivesse idade para se casar. No entanto, Judá, já viúvo e com medo de perder o seu filho que havia lhe restado ali, ele não cumpriu a sua promessa, permitindo que o seu filho mais novo casasse com Tamar. Diante disso, Tamar se disfarça de uma prostituta e, sem que Judá a reconheça, ele a possui e ela engravida de Pérez, um filho, então, que nasceu da prostituição. Eu não me surpreenderia se você estivesse se perguntando por que alguém registraria uma história tão vergonhosa como antecedente de alguém. E por que Judá, então, teve tanto destaque entre as tribos de Israel? O autor ele vai nos dizer que, muito possivelmente, isso aconteceu porque Judá ele é uma excelente ilustração daquilo que a graça de Deus ela pode fazer na vida de pecadores perversos. É possível notar isso conhecendo o histórico de atuação de Judá no plano perverso para vender José aos ismaelitas em Gênesis 37 e mais tarde, em Gênesis 43, no versículo 9, esse mesmo Judá assumindo ali a responsabilidade pelo seu irmão mais novo, Benjamim, zelando ali pela sua segurança, né? A gente vê esse paralelo entre um e outro, mostrando assim então um Judá diferente, arrependido, modificado por Deus e atento para quem Deus era. Aqui tem uma consideração importante. Não devemos concluir que se a nossa família ela é de um jeito, nós também seremos da mesma forma. O alerta do autor aqui é que não sejamos deterministas. A graça de Deus nos garante que, embora as escolhas dos nossos pais elas possam nos influenciar, elas jamais podem determinar quem nós seremos. Em Deus, a graça para que sejamos muito melhores, parecidos com Cristo, ainda que o nosso histórico ele demonstre o contrário. Uma outra família para analisarmos é a família de Aminadab. O texto de Êxodo 6:23 nos diz que Arão ele casou com Eliseba, a filha de Aminadab,
e ela deu à luz a Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar. Assim, Nadab e Abiú são netos de Aminadab. E o texto de Levíticos, no capítulo 10, versículos de 1 a 2, nos fala sobre eles. Vamos ler, por favor, esse texto. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Meus irmãos, eles tiveram uma morte terrível ao não diferenciar o sagrado do profano, apresentando uma adoração estranha ao Senhor. Eles podem ter sido sinceros em sua adoração, mas estavam errados quanto à forma de se fazer, considerando aquilo que o Senhor Deus então já havia prescrito. Aqui nós temos mais um ensinamento importante. Nós podemos ser sinceros em nossas ações, mas também é muito importante que estejamos atentos aos preceitos de Deus por intermédio da sua palavra. Aquilo que do Senhor nós podemos conhecer nesse tempo é por intermédio das Escrituras. Dessa forma, como nós vivemos e o adoramos, devem observar o direcionamento que Ele nos dá por intermédio da sua palavra. Continuando na genealogia descrita no capítulo 4, nós temos Salmão, que gerou Boaz. Muito embora não tenhamos o registro aqui de quem era a esposa de Salmão, certamente o autor de Ruth, bem como os leitores daquela época, sabiam de quem se tratava. Nós podemos conhecê-la observando a genealogia de Jesus, descrita no texto de Mateus, no capítulo 1, versículo 5, que diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Pelo nome você já deve se lembrar quem era a esposa de Salmão e mãe de Boaz. Raabe possivelmente foi uma prostituta cultual, ou seja, ela usava o sexo não apenas como um meio de sobrevivência, mas também como um meio de conexão com os deuses pagãos nas cerimônias de adoração de ídolos cananeus. Essa mulher, apesar de seu histórico, ela protegeu os espias de Israel quando esses foram vistos no cumprimento de sua missão em Jericó. Raabe os protegeu porque temeu a Deus, não com base no que viu, mas sim no que ouviu falar a respeito de Deus. E aqui, com base na história de Raabe e no texto de Romanos 10, no versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, o pastor Abner nos lembra que ouvir sobre Deus fortalece a nossa fé. Quanto mais nós somos expostos à pregação fiel das Escrituras, mais somos fortalecidos para viver de maneira piedosa. Um outro ponto é que, para que alguém ouça, é necessário que outro fale. Ouvir sobre Deus transformou a vida de Raabe e para que vejamos a mudança na vida daqueles que estão mais próximos a nós, é necessário que também nós falemos. Falemos do Deus vivo e verdadeiro que transforma vidas e cuida dos seus, assim como Ele já faz conosco hoje. Já no final da genealogia, chegamos à família de Obed, pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi,
e a Bíblia relata que o profeta Samuel, direcionado por Deus, ele foi até a casa de Jessé para ungir um de seus filhos a rei de Israel. Jessé apresenta todos os seus filhos na presença de Samuel, na expectativa de que um deles fosse escolhido. Jessé apresenta todos, menos um, Davi, justamente a quem Deus havia entregado o reino de Israel. Parece que Jessé considerava que Deus pudesse escolher qualquer um, menos Davi, para ser rei. Talvez porque Davi não tivesse o status, o porte físico, a idade ou qualquer outra coisa que Jessé considerava que era necessário para ser rei de Israel. Mas Deus, ele não vê a aparência e, conhecendo o coração de Davi, Deus o escolheu. Aqui nós encontramos mais um ensinamento importante que o pastor Abner nos traz. Muitos de nós investem seu dinheiro em várias áreas da vida do seu filho. Matriculam seus filhos em várias atividades, como futebol, natação, balé, cursos de inglês, preparatórios, e não há nada de errado nisso. No entanto, o alerta que o autor faz aqui é para a falta de proporcionalidade para o investimento no coração dos nossos filhos. Investir nas habilidades dos nossos filhos é importante, mas investir em seus corações é primordial. Considere o que você tem feito nesse sentido e como você pode atuar e promover o crescimento espiritual do seu filho. A pergunta que nos levou a analisar a genealogia de Davi, por que o autor concluiu que deveria terminar o livro com Davi, nós podemos encontrar algumas respostas para essa pergunta. O autor, ele termina o livro com Davi e com isso ele faz uma forma de demonstrar que Deus trabalha soberanamente na vida de indivíduos sem perder de vista seu perfeito plano em diversas dimensões, sejam elas nacionais, coletivas e universais. No início do livro de Ruth, nós temos uma questão nacional, com a época de juízes e fome em Israel. Depois o autor ele nos fala de uma tragédia individual com a vida de Noemi e a perda de seu marido e filhos. Mais adiante, essa tragédia individual ela vira uma grande celebração com a chegada de um resgatador. E essa celebração ela traz um prenúncio de uma celebração muito maior, uma celebração nacional que chegaria com o estabelecimento do reino de Israel no reinado de Davi. Deus, então, graciosamente atua em todas as esferas sem perder o seu perfeito plano de vista. Uma outra resposta é que Davi é a resposta ao que o livro de Ruth diz logo no seu começo, no versículo 1, quando diz, na época de juízes, ele fala sobre isso logo lá no versículo 1, na época dos juízes. Nessa época, como relata o livro de Juízes, não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia ser certo. Assim, ao terminar o livro com a menção a Davi, o autor anuncia que Deus havia providenciado o rei e com ele um novo tempo para o povo de Israel. Mas essas são duas respostas, mas certamente a melhor resposta está ao considerarmos a genealogia de Davi e toda a história com perversidades, mentiras, prostituição, e ver que Davi não tinha em seu histórico todas as credenciais para ocupar o trono.
mas Deus assim lhe concedeu por bondade, graça e misericórdia. Sendo assim, o grande protagonista dessa história não é Davi. O grande protagonista dessa história é o Senhor Deus. Com isso, a ideia central proposta pelo autor para esse texto que estudamos é: Deus ele dirige soberanamente a história individual como parte de um plano gracioso de estabelecer seu reino universal. Repetindo então, Deus ele dirige soberanamente a história individual como parte de um plano gracioso de estabelecer seu reino universal. Meus irmãos, há mais uma razão importante para o autor terminar o livro de Ruth com Davi. Davi ele foi o primeiro rei de Israel que pertencia à tribo de Judá, começando nele o cumprimento da promessa de Deus de colocar no trono de Israel o leão da tribo de Judá. Esse não era Davi, mas nele começa o cumprimento da profecia que foi feita pelo profeta Miqueias e mais tarde repetida por Mateus no texto do capítulo 2 de Mateus, no versículo 6, que diz: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Esse de quem o texto fala é o Senhor Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nele nós fomos redimidos e em breve com ele nós reinaremos. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.